Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pelo Pencad, pelo time Pencad, desta vez com o tema de visão computacional para a área médica, né, para a medicina. Então, isso é até legal de a gente comentar, né, que o MATLAB pouca gente sabe, mas também ele tem ferramentas, tem recursos para a área medicina, tanto projetos como análise de imagens, análise também aplicando IA, Deep Learning, que é o que nós veremos aqui hoje. Então, espero que vocês curtam, gostam, comentem, né, sobre a apresentação. Aqui comigo estão o Bruno Faustino e a Mariana dando suporte aqui para a gente na parte aqui de perguntas e respostas. Então, fique à vontade, né, de enviar suas perguntas aqui para a gente, tá bom? Então, vamos começar aqui. Bom, essa será a nossa agenda de hoje, né? Vamos comentar um pouquinho, uma breve introdução, né, do que é o MATLAB, quais os recursos que ele tem na área médica, para a medicina. Falarei um pouco também dos cases de sucesso do MATLAB nesta área de medicina, né? Depois, o momento que o pessoal mais curte, né, que é o exemplo prático em MATLAB, né, aplicando aqui uma demo do MATLAB. E, por último, os recursos de suporte MATLAB também aplicáveis nessa área médica com o MATLAB, tá bom? Então, vamos aqui, começando, né? Como a gente vê que os nossos participantes têm uma grande rotatividade, sempre tem gente nova, então vamos recapitular um pouquinho do que é o que é o MATLAB, né? Antes, como sempre, eu deixo aí um QR Code para vocês. Esse QR Code, na verdade, ele irá guiá-los até a página de aplicações do MATLAB, porque aqui eu cito apenas algumas, tá? Mas ele tem diversas aplicações, né? Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha depois nesse QR Code, que é bem interessante, tá bom? Então, vamos lá. O MATLAB, ele é uma linguagem de programação, eh, onde que o principal, assim, foco é processar e analisar dados, né? Logicamente, também realizar cálculos numéricos e desenvolver algoritmos. Atualmente, o MATLAB está com mais de 100 ferramentas, cada ferramenta para uma determinada aplicação. Então, temos ferramentas para a área de IA, para a área de sistemas de controle, para visão computacional, para a área de processamento tanto de imagens quanto de sinais. Por isso, né, abrindo um parênteses aqui, que eu deixei o QR Code, né, lá nele listam essas outras aplicações, tá? Então, o nosso foco aqui hoje vai ser verificar um pouquinho da área de visão computacional e também da área de inteligência artificial. Aqui estão algumas das aplicações, então podemos citar aqui, né, sistemas autônomos, biologia, controle de sistemas, data science, deep learning, electrification, aliás, sistemas de controle, né, acabei falando errado aqui, data science, deep learning, área de eletrificação, sistemas embarcados para quem trabalha muito com hardwares, né? Quem trabalha muito com geração de código embarcado também tem essas aplicações. Na coluna central, tem algumas aqui que já se destacam, né? Como machine learning, mecatrônica, processamento de imagens e visão computacional, internet das coisas. E na última coluna, no canto direita aqui da tela, né? Manutenção preditiva, robótica, a parte também envolvendo comunicação sem fio, né? Só para destacar aqui algumas. E além disso, tem as aplicações do MATLAB para a área de ciências, né? Aplicáveis em ciências. Então, biologia, química, neurociência, física. Aqui em cima vocês podem reparar que eu tenho aqui ciências da Terra, oceânicas e atmosfera. Então, eu tenho diversas aqui também aplicações e recursos do MATLAB para essas áreas. E sempre é bom recordar, né, Leandro, quais são os segmentos que o MATLAB atualmente, hoje, ele está presente. Então, destaco aqui aeroespacial e defesa, automotivo,
indústria farmacêutica, comunicações, semicondutores, né, que também aí entra um pouco na parte de eletrônicos, automação, que é amplamente utilizado, finanças e gestão de riscos, né, o MATLAB também é aplicado em finanças, né, na área econômica, na área de economia, produção de energia, metais, materiais e mineração, dispositivos médicos, sistemas ferroviários e, quando eu falo aqui, software e internet, basicamente a principal aplicação nesse campo é o desenvolvimento de, aplicativos, né, para esses, dispositivos, por exemplo, Android, para dispositivos como, Mac, né, o próprio também executável que a gente consegue gerar a partir de códigos MATLAB. Então, esses recursos que se enquadram nesse campo, né, quando eu falo software e internet. E aí vem o MATLAB na medicina, né, que pouca gente conhece. Então, a grosso modo, aliás, esse quem nos acompanha de webinars anteriores, eu sempre de vez em quando, né, eu mostro aqueles, fluxograma do MATLAB. Então esse fluxograma é o mesmo, né, daquele que a gente já costuma mostrar, porém aplicado na área médica, tá? Então aqui nós temos, né, o primeiro, trecho aqui, que é toda a parte de aquisição de dados, né, o primeiro quadradinho, né, que tem a parte de sensores, posso aquisitar também arquivos, posso aquisitar informações de banco de dados. Uma vez que nós aquisitamos, vem aqui, né, o segundo bloco, né, que refere-se à análise de dados. Aí aqui já entra, né, o MATLAB, o processamento do MATLAB, que vai possibilitar ao usuário explorar os dados, fazer o pré-processamento, que é o que veremos aqui hoje, durante o exemplo prático aqui do MATLAB, faremos o pré-processamento dos dados, e o desenvolvimento de algoritmos, né, de aplicações específicas. No nosso caso aqui hoje, algoritmos de IA e visão computacional, ok? Legal. Terceiro, terceira etapa, né, terceira fase aqui, desenvolvimento. Então, podemos, com todos os recursos MATLAB, desenvolver aqui modelos de IA, podemos também, trabalhar com toda a parte de modelagem e simulação. Acabei passando aqui um slide. Então, modelagem e simulação, que aqui entra o ambiente Simulink, certo? E, por fim, o último bloco, implementação, ou seja, é a saída de dados do MATLAB, que pode ser através de aplicativos, desktop, pode ser através de, gerar aplicativos também para, servidores e dispositivos embarcados, trabalhar com códigos embarcados. Aqui estão alguns números, né, do MATLAB aplicado na área médica, né, em medicina. Aqui também eu tenho 3 cases, eu vou deixar com vocês aqui depois o link deles aqui no nosso chat. Então, o primeiro é basicamente, eh, se vocês depois abrirem, né, esse case, são psicoterapeutas trabalhando com algoritmos justamente para aplicar no tratamento de saúde mental. Então olha que interessante, né, vocês veem até aqui na foto, né, tem uma pulseira, né, e essa pulseira monitora a saúde mental dos pacientes, né. Então bem interessante esse case, né. O segundo aqui eu só estou passando por cima, né, nos títulos, tá? Aqui a empresa Unique Lab, né, ela criou soluções de acessibilidade e mobilidade de pessoas com deficiência, utilizando interfaces cérebro-máquina, né, também aplicando MATLAB para desenvolver os seus projetos. E o último case, né, é o combate à pneumonia infantil, né, onde que também o MATLAB está sendo aplicado também nesse campo, tá? Então eu vou colocar aqui esses 3 cases para vocês, eu vou até abri-los aqui, tá? Eu vou deixá-los
no bate-papo. Esse aqui é o primeiro, tá? Que é muito interessante, né? Referente aqui à saúde mental, né, dos pacientes. Deixa eu colocar aqui no bate-papo do Zoom. Então, esse é o case que vocês estão vendo aqui na tela, certo? Também está aqui o endereço, né, para quem quiser acessar via endereço. Vamos pegar o segundo, né, que é da Unique Lab, referente aqui aos equipamentos, né, para pessoas com deficiência, projetados em MATLAB. Deixa eu pegar esse segundo link. Também está aqui na tela, né, quem quiser acessar via endereço. Deixa eu colocar este segundo aqui. E, por último, o combate à pneumonia infantil. Deixa eu mostrar aqui para vocês. São cases muito interessantes do MATLAB aplicado em medicina. Tá aqui o último case. Mais uma vez, quem se interessar, está o endereço aqui também na tela, tá bom? Do case. Todos eles no site Mathworks. Vamos avançar. Aqui eu deixei um QR Code dos próximos, aliás, vai ter mais cases, né? Porém agora voltados mais ao nosso tema aqui de hoje, né? De visão computacional com IA. Esse QR Code é a página geral de cases, tá? Então lá o usuário consegue filtrar por aplicação, por empresa, por segmento. Então recomendo também, tá bom? Esses cases todos que eu estou apresentando aqui para vocês estão aqui nesse repositório, tá? De histórias de sucesso. Então, vamos aqui. Esses três aqui foi os que eu selecionei que são muito interessantes. O primeiro, né, a Philips, né, desenvolvendo sistemas de alimentação de radiofrequência inteligente para aplicáveis em equipamentos de ressonância magnética, né? Então, a Philips, um grande aí, fabricante, né, utilizando o MATLAB nessa área de dispositivos, né, de projetos ligados à medicina. O segundo é a Give Imaging, desenvolvendo uma câmera em cápsula, né? Tem até a foto ali, usando MATLAB para diagnosticar distúrbios gastrointestinais, né? Também um outro case interessante. Já já eu coloco o link deles aqui para vocês também. E o último, né, a Medvisual, desenvolvendo um software em MATLAB, né? Lembra que eu falei lá no início, né? O MATLAB também consegue gerar aplicativos, gerar código, desenvolver softwares também executáveis, né? Então, um aplicativo para análise, um software de análise cardiovascular, tá bom? Então, são três cases aqui que deixarei com vocês aqui. Então, o primeiro da Philips. Tá o endereço aqui também, né, do navegador. Então, daqui da Philips, quem tiver interesse. Todos eles, né, envolvendo aqui imagens, né, voltado aqui a aplicações para imagens. Então, são trabalhos e projetos muito interessantes, né, com MATLAB. Nós que somos, assim, da área das exatas, né, a gente gosta de ver essas inovações, né, mais detalhes desses projetos. Então, eu recomendo dar uma lidinha depois, quem tiver interesse. Então, o segundo também eu deixei aqui para vocês, tá bom? Eu não sei se vocês estão recebendo, né, pessoal? Deixa eu mudar aqui, que eu acho que vocês não receberam, né, os cases aqui, né? Ah, tá aqui só. Deixa eu alterar aqui. Leandro, Ah, tá aqui. esses aí que você enviou agora, eu tô enviando de Ah, você novo no alterou chat aqui. para todo mundo. Legal, Mariana. Obrigado, tá? Imagina. Desculpa, tá, pessoal?
eu estava aqui só para os hosts, né? Não estava para todos aqui. Então, tá aqui a Mariana me dando um auxílio aqui. Legal. E o último, né? O software aqui para análise cardiovascular. Também está aqui o endereço na tela, né? Do navegador, quem quiser depois. Tá aqui, pessoal. Tá aqui os 6 cases, tá? Os 6 links, né? Aquilo que vocês tiverem mais interesse, fiquem à vontade, né? Pode dar uma... recomendo, né? Serão boas informações, boas leituras, tá bom? Mariana, foi todos, então, para nossa audiência aí? Foi sim, tá certinho. Tá. Obrigado, tá, Mariana? Obrigado. Imagina. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Então, como eu disse, nessa parte aqui, mais cases voltados à área médica, né? Porém, não é só isso que o MATLAB faz para a área médica, né? Eu tenho diversas aí outras aplicações, né? Como desenvolvimento aí por exemplo, braços robóticos para cirurgia, né? Que nós vemos aí muitos profissionais aplicando, né? Desenvolvimento de vacinas também, tá? Então tem muita coisa, né, que o MATLAB aplicado nessa área, vamos chamar assim, de ciências médicas, né, voltado para medicina, é utilizável, tá bom? Então aqui, né, aceleração do processo de formação e reconstrução de imagens, tá? Mais um case aqui também, voltado para a área de imagens, né, para o instituto aqui de pesquisa, principalmente na análise, né, de imagens envolvendo aí ressonância, né, a gente consegue, inclusive só para essa área médica, né, temos até uma toolbox, que é a que nós veremos aqui hoje, específica para essa área, né, que é a Medical Imaging Toolbox, né, tamanha importância, né, desse segmento, tá? Então, deixa eu pegar esse aqui também, clicar aqui para vocês. Na verdade, esse case aqui, aplicado, né, em análise de imagens médicas, porém foi utilizado o MATLAB para melhorar a precisão, né, dessas imagens, consequentemente aprimorar, né, otimizar aqui os diagnósticos. Então, vou colocar mais um case aqui para vocês, tá? O próximo aqui, né, desenvolvimento de algoritmos avançados para processamento de imagens médicas, né? Então, aqui eles falam muito dessas imagens médicas, seja em formato em 3D, né? Também imagens aquisitadas em tempo real, né? Por ultrassom, por endoscopia, né? Alta resolução também. Então, alguns exemplos do que o MATLAB, né? Onde o MATLAB pode ser aplicado nessa área. Então, por isso que eu coloquei bastante cases aqui para vocês, né? Quem quiser se aprofundar mais, esse daqui também é muito interessante, tá? Inclusive foi aplicado aqui, né, FPGAs, né, gerado códigos aqui para FPGAs. Quem quiser também, no próprio site da Mathworks, digitar os títulos, né, que eu estou mostrando aqui na tela dos cases, também vai encontrá-los, tá? No campo lá de busca, né? Desenvolvimento de aplicações de imagens médicas aplicando inteligência artificial, que é justamente o que nós veremos aqui mais à frente, na demo, né, que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Inclusive aqui ele fala, né, que ele importou do TensorFlow, né, a rede, né, o framework, para justamente fazer o processamento, otimizá-la, né, fazer aquela análise no MATLAB, trabalhar com ela no MATLAB, tá? Que é isso que faremos aqui hoje, né? Eu vou trazer também uma rede do TensorFlow e aplicar no MATLAB, tá? E a implantação, né, e compartilhamento de aplicações
em clouds, né? O MATLAB também, para quem não sabe, ele tem recursos para trabalhar em nuvens, tá? E tem ferramentas para isso. Também para computações, computação paralela, tá? Eu tenho esses recursos também, né? Principalmente quando envolve aí grande quantidade de dados, eu preciso ter aqui um tempo de resposta maior, né? Referente ao meu processamento, né? Então, deixa eu colocar mais esses dois cases aqui também. Então, o primeiro, né? A aplicação aqui da Deep Learning. E o segundo é o tratamento de imagens médicas. Opa, ele avançou mais uma página. Em clouds. Na verdade, esse daqui é um vídeo. Eu vou colocar aqui para vocês também. Bom, avançando, os dois últimos aqui, né? Projeto de dispositivos de imagens médicas, né? Principalmente quando ele fala que ele aplicou sistemas de controle, né? Modelagem, simulação, através do Simulink, né? Então, aqui, no caso, os engenheiros, os cientistas, né? Projetaram e fizeram simulações, né? Modelagem de bobinas de ressonância magnética, transdutores de ultrassom, né? Sistemas de energia de RF, né? Para controle, além de controle de motores também, sistemas de controle de motores, então, aplicáveis, né, em equipamentos. Então, para vocês verem a dimensão, né, das aplicações do MATLAB nesse campo, né, que eu agora estou falando de projetos, né, eu fazer uma modelagem, né, de um dispositivo médico dentro do MATLAB, né, como, por exemplo, bobinas de ressonância magnética. Então, é muito interessante, né, essas aplicações que o MATLAB possui, tá? Estou clicando aqui, ele está avançando. E por último aqui, desenvolvimento de algoritmos de visão computacional que serão embarcados, né, para a geração de imagens em tempo real. Aqui a gente vai notar, deixa eu colocar o case na tela, ele fala muito dessa aplicação, né, em hardwares, geração de código, tá? Então, mais um case aqui interessante para vocês acompanharem, inclusive na área aqui de endoscopia, né? Vou colocar aqui para vocês também o último case. Então, esses daqui que eu passei, né, tirando aqueles três primeiros, esses daqui são só os que eu achei assim os mais interessantes voltados a essa área de imagens, né, de visão computacional e IA que nós estamos falando aqui hoje. Então, espero que vocês gostem, né, que todos tenham uma boa leitura. Vamos avançar aqui um pouquinho. Vamos agora para o exemplo prático, tá? Com MATLAB, né? Então, eu vou abrir aqui o MATLAB na tela para compartilhar com vocês. Está aqui, ó. Então, esse exemplo, na verdade, né, é uma segmentação de uma ressonância magnética cerebral, tá? Aplicando uma rede já neural pré-treinada, né? A UNET, tá? Então, na verdade, aqui nós veremos como segmentar um exame de ressonância magnética cerebral usando tal rede, né? Quais são os passos que a gente tem que fazer, né? Logicamente, dentro do MATLAB, tá? Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho mais a fonte, né? A gente conseguir aqui ver melhor aqui. Pronto. Então, ele fala aqui da toda a parte teórica, né? Aliás, esse ambiente, né, para quem está aqui também sempre acompanha a gente, eu sempre falo desse ambiente Live Editor, ambiente de programação, onde a gente consegue inserir textos,
título, né, no texto, imagens, links de internet, vídeos, como se fosse mesmo um trabalho formatado, um documento formatado. Então, eu sempre recomendo, né, os usuários aqui do MATLAB, né, e quem também está ingressando agora no mundo do MATLAB a usar esse ambiente. Muitos usam o editor convencional, né, o editor convencional, o ambiente de programação convencional não tem esses recursos, né? Então, a gente incentiva bastante os usuários a utilizarem, a migrarem para o Live Editor, né, que é tudo mais interativo, né? A gente consegue deixar um documento muito mais interessante, né? Inclusive para gerar relatórios ou fazer uma apresentação, tá bom? Então ele fala assim, né, que a segmentação de exames cerebrais é um processo onde é feita, né, análise de imagens médicas, por exemplo, de ressonância magnética, né, ou tomografia computadorizada, e esse processo consiste em dividir a imagem que foi captada do cérebro em regiões específicas, tá? Leandro, para quê, né? Para quê, né? Então fazer esse processo, né? Então, na verdade, isso irá permitir a visualização das estruturas que são mais assim isoladas no cérebro, né? Que a gente não consegue ver, né? É só mesmo por exame, só mesmo fazendo essa análise estrutural, né? Essa anatomia, tá? Conseguimos também verificar, né, os tecidos, que nem que ele fala aqui, separação de tecidos, tá? E também, que eu acho isso aqui muito interessante, detectar alterações patológicas, né? Tudo isso com o processo de segmentação, tá bom? Aí ele fala também, né, que esse tipo de segmentação também é empregada para análises volumétricas em populações, né, saudáveis ou doentes, tá? Então aqui ele fala um pouco mais detalhes da segmentação feita aí por especialistas clínicos, né? Eh, e ele fala também qual a vantagem de nós utilizarmos redes neurais para fazer isso, tá? Eh, vamos dizer assim, em substituição, né, à forma convencional, tá? Então, na verdade, ele diz aqui que a manual, né, a segmentação manual é demorada, né, pouco prática, para rotular grandes quantidades de dados, ou seja, para fazer a identificação, né, por exemplo, de determinadas regiões do cérebro, né, exige expertise em neuroanatomia, né, expertise, e está sujeita à variabilidade dentro de um mesmo avaliador, ou seja, pode ter aqui divergências, né, quanto àquela imagem, tá? E aí ele fala, por que implementar então nesse processo as redes neurais? Então, redes de segmentação treinadas, como é que é a que nós iremos utilizar aqui hoje, tem o potencial de automatizar esse processo, né, para grandes bases de dados, que é o, vamos dizer assim, o ponto, né, fraco, né, onde que eu tenho assim maior atenção quando é feita de forma manual, né. Então aqui a rede pré-treinada consiste aqui de uma arquitetura 3D UNet, né, a ThinkSec, tá, para segmentação cerebral de ressonância magnética. Então aqui ele fala um pouquinho mais, né, dessa rede, tá, as características, tá. Aqui tem inclusive uma imagem, né, a imagem final, tá. Tudo isso aqui foi gerado pelo MATLAB, tá bom. E qual é a primeira etapa então? Lembra quando eu comecei lá no início, né, o fluxograma, né, de como trabalhar com essa área no MATLAB? Então, primeiro, gente, sempre, né, a verificação dos dados, né, baixar os dados, aquisitar os dados, tá? Então é isso que o nosso exemplo aqui começa, né, primeiramente baixando, os dados de ressonância magnética, tá? E também os rótulos, né, as labels da anatomia do cérebro, tá? Isso que ele vai fazer aqui, né? Então, para isso, de onde o MATLAB vai extrair esses dados, tá? Ele fala aqui dos conjuntos de dados quente, né? Na verdade, ele vai pegar um subconjunto deste conjunto maior,
tá? Esse subconjunto consiste em imagens de ressonância magnética, né? E também o padrão, né? Os rótulos, tá? Que precisamos aqui justamente para classificar essas imagens, né? Ele fala aqui do tamanho do arquivo, né? 2,5 MB, e aqui que está, né? A grande sacada, né? Ele já está extraindo aqui direto em ponto zip, né? Para dentro do MATLAB, tá? Diretamente do site da Mathworks, tá? Esses dados, né? Esse conjunto aí de dados envolvendo imagens de ressonância magnética. Então ele trouxe aqui para o MATLAB e já descompactou também, tá? São imagens aqui que ele extraiu do site, ok? E uma vez baixadas essas imagens, ele salvou, né, na variável data_dir, ok? Né, descompactou, baixou e armazenou na variável data_dir. Então, temos aqui 4 linhas de códigos, ele já fez tudo isso, né? Aquisitou imagem, descompactou e armazenou na variável já dentro do MATLAB. Legal. Segunda etapa, eu já executei o script, tá? Por isso que ele já gerou as imagens. Então, segunda etapa, baixar e carregar a rede pré-treinada, tá? É outra ferramenta que a gente precisa, tá? Então, para isso, ele utilizou essa função, né, a Download Trained Network, ok? E essa função, deixa eu ver aqui, além dessa função, né, o que nós iremos precisar também, nesse exemplo aqui, é o pacote de suporte Deep Learning Toolbox Converter for TensorFlow Models. Lembra que eu falei para vocês, né? A própria ferramenta Deep Learning do MATLAB, que também está sendo utilizada nessa demo, ela consegue aqui atuar com outros frameworks, com diversas redes também neurais, tá? A TensorFlow é uma delas, né? Então, eu preciso desse pacote, né? O que eu falei para vocês, tá? Que eu vou destacar aqui, para a gente conseguir trabalhar com modelos desenvolvidos no TensorFlow, tá certo? Leandro, a gente paga por esses pacotes aí de suporte? Esse daqui, né, que eu marquei aqui na tela, né, o Deep Learning Toolbox Converter for TensorFlow Models, não, tá? Isso daqui para o usuário do MATLAB, né, uma vez que ele já aquisitou a licença, ele já tem a Toolbox Deep Learning também comprada, então ele não precisa, quando ele tem a necessidade de algum pacote, né, para fazer uma. Aqui, no caso, nós estamos importando um framework, né, do modelo de TensorFlow. Porém, por exemplo, poderia ser eu aquisitar, dados do Arduino, por exemplo, né? Então, que também precisa de pacotes de suporte. Então, esses pacotes de suporte são gratuitos para o usuário, né, do MATLAB. Do próprio MATLAB eu já consigo baixá-los, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. É no campo aqui de Add-ons. Vou acessar aqui para vocês verem. Tá? Então aqui são todos, além das tools, né, disponíveis na minha licença, também são listados aqui aplicativos, inclusive toolbox desenvolvidas por usuários, né, que a gente chama de toolbox de terceiros. Então, todo esse, vamos dizer assim, esse repositório, ele tem, né, diversos recursos, aplicativos, toolboxes, modelos no Simulink que eu posso aquisitar, tá? Todos eles, como eu disse para vocês, gratuitos, né? Uma vez que, aliás, para quem já tem a licença instalada em máquina, tá bom? Então, voltando aqui, baixei aqui a rede, né? Pré-treinada já, tá? Depois disso, utilizei a função import network from TensorFlow para justamente carregar, né, essa rede pré-treinada, tá? No MATLAB, ok? Né, que ele já vai entrar aqui nessa segunda linha de código, e o resultado final eu armazenei na variável net, né? Então, baixei e carreguei a rede, né? Resumindo, tá? Como eu já tinha ela instalado, né? Ele simplesmente deu um overwrite, né? E escreveu por cima, né?
dos arquivos, tá? Porque eles já estavam salvos. Aqui ele dá informações, né, do modelo, do que eu importei aqui, tá certo? E agora sim, né, então baixamos as imagens e colocamos no MATLAB, né, trouxemos para o MATLAB, baixamos a rede também, trouxemos aqui para o MATLAB, né, a rede neural. Agora, carregar os dados de teste, né, nós precisamos aqui treinar, testar a rede, validar a rede, tá? Então, para isso na verdade ele vai ler aqui os metadados, né, das imagens aqui de RM, de ressonância, magnética, né, através dessa função, a NIFT-info, que está aqui embaixo, tá? Então ele vai começar agora a passar os dados na rede justamente para fazer, né, toda treinamento, teste e validação, tá bom? Aliás, mais para frente, né, porque ainda não pré-processei esses dados, por enquanto eu só carreguei, tá? Então tá aqui os dados, né, que ele trouxe aqui, armazenou aqui nos diretórios correspondentes, tá? Esses dados, né? E, inclusive, ele fala aqui que no exemplo, né, nós iremos realizar uma segmentação do cérebro em 32 classes, então ele vai gerar aqui 32 labels, né, rótulos, né, correspondentes a estruturas anatômicas. Olha que interessante, né? Então, é isso que nós estamos aqui pré-processando nessa próxima fase, né? Todo aquele volume de dados de ressonância magnética. Sempre ele está listando aqui as funções, né? Agora é a função para pré-processar os dados, né? Seguindo aquele fluxo que nós mostramos lá no início do webinar. Aquisição, né? Preparei os dados, estou pré-processando os dados. Aí aqui ele fala, né, que essa função aqui em destaque, né, a Pre-Processed Brain Candidata, ela vai realizar os seguintes passos, ou seja, vai reamostrar, né, as imagens, alinhar, né, toda a parte de dimensionamento, né, de imagens e normalizar aquele volume de dados de ressonância magnética, tá bom? Então aqui ele aplicou, né, essas funções, por exemplo, a reamostragem, está aqui o resample, né, que ele colocou como ele determinou aqui a variável como false, né, para não realizar reamostragem. Depois as de alinhamento, de recorte, de normalização. Então são as funções aqui que ele lista aqui em cima, né, do que essa função principal irá fazer, né, todas as etapas já estão aqui descritas no código, né, já estão no corpo do código aqui, tá? No trecho do código. Depois aqui ele converteu, né, esse volume de dados já pré-processados, né, passando por aqui, já pré-processou, inclusive já colocou aqui na variável input size, né, que na verdade são os dados de entrada. Então ele quer que processe os dados em um array formatado para Deep Learning no formato SSSCB, né, espacial, 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 channel e batch, né, o batch são os lots, né, utilizando a função tlarray, tá? Aqui, ó. Então, um array aplicável em Deep Learning, tá bom? Então, por enquanto, só trabalhando com os dados, organizando, pré-processando, né, esses dados. Agora, predição usando os dados de teste, né, prever a saída da rede, tá? Então, aqui ele vai, como ele fala aqui, né, realize a previsão da segmentação para o volume de RM pré-processado, o resultado da previsão, predict-in, que está aqui a variável, né? Como nós dissemos lá em cima, possui 32 canais correspondentes às classes de segmentação, como background, né, o córtex esquerdo, a tâlamus, ou seja, todas as regiões, né, do cérebro, tá? Que são as 32 classes. Então aqui, né, ele está ainda trabalhando com as classes, tá? Essa próxima etapa aqui, né, esse aumento no momento do teste, foi aqui um trecho do código, né, que colocamos aqui para melhorar a precisão desse processo de segmentação, tá? Então ele vai aplicar, como ele diz aqui no texto, né, transformações aleatórias a uma imagem
para aumentar a variabilidade de um conjunto de dados. No caso aqui, então ele vai pegar o mesmo conjunto de imagens, tá? E vai fazer alguma alteração, de repente, mudar a direção da imagem, né? O sentido. Então, no caso aqui, ele fala que ele vai alterar a imagem, que antes era da esquerda para a direita, né, da direita para a esquerda, como se ele invertesse, né, e vai passar na rede, né. Então, por que ele está fazendo isso? Para aumentar primeiro o meu dataset, né, com novos dados de entrada para treinar a rede, tá, e justamente, consequentemente, aliás, para ganhar mais precisão nesse processo de segmentação. Então é isso, ele, né, quando eu falo aumento, né, test time augmentation, pegar um conjunto de dados, né, fazer alguma alteração, no caso aqui da imagem, alterar o sentido dela e passar novamente como um dado para a rede, tá? Então aqui ele já listou alguns parâmetros, né, armazenados logicamente na variável aqui flipval, tá? São todos os parâmetros para fazer esse teste, né? E o pós-processamento da predição de segmentação, tá? Aqui na verdade, né, ele diz o seguinte, né, para obter as imagens, né, com os mapas de segmentações finais, né, aquele mapa de cores, né, destacando cada região, no nosso caso aqui, do cérebro, pós-processe a saída da rede utilizando a função auxiliar Post-Process Brain Candidata, né? Então aqui essa função vai realizar essas etapas aqui nas imagens, agora pós-processamento, né? Então, suavização, filtro, segmentação, redimensionamento e alinhamento. Então, todas essas aplicações agora, né, já estão inseridas aqui nessa função Post-Process Brain Candidata, ok? Aqui são os parâmetros, né, que ele aqui estabeleceu, tá? Justamente correspondentes ao código aqui em cima, tá? As variáveis. E por fim, né, chegamos aqui nessa imagem, tá? Como o pessoal aqui, a minha internet não está muito boa, né? Então eu já rodei aqui ó, o exemplo para não dar nenhum erro, né, durante a apresentação. Então tá aqui a imagem gerada, tá? Aqui na imagem girada, eu tenho aqui uma legenda, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui a legenda, né, com o mapa de cores, né, então aqui a gente consegue identificar algumas, regiões, né, do cérebro. E é essa segmentação, né, quando lá em cima, né, logo no início, quando eu falei de segmentação dessas imagens de ressonância, é isso aqui, né, a aplicação principal, né, é essa, tá? Eu identificar agora quais são, né, as regiões aqui do cérebro, né. Então, eu posso aqui verificar, né, amarelo é o córtex, né, direito, né, o vermelho aqui é a região do tâlamus, né, também direito, uma cor mais para um tom mais laranja, então tá aqui o índice também da imagem, tá? Vamos continuar aqui. Depois do processo de segmentação, né, agora ele quer quantificar o quão foi preciso, tá? Para isso, né, ele também aplicou aqui essa função, né, a Pixel Label Data Store, tá? Para quantificar. E também a função DICE, tá? Justamente essa função DICE vai ser a principal aqui desse trecho do código, né? Que é justamente para calcular eh, essa relação, né, entre a segmentação predita e a que realmente foi real, né, os rótulos de referência, tá? Então tá aqui a função DICE, né? E aqui, né, quando eu rodei o código, ele falou o seguinte, que a precisão está em torno de 80%, né? Tá? Que é 0,80. Posso aumentar essa precisão? Posso, né? É uma rede neural, como todos sabem, quanto mais nós treinamos, né, redes neurais, mais imagens de ressonância magnética nessa rede, mais precisa, né, ela ficará. Tá bom? Também tem uma outra forma, agora indo para
isso que é o interessante no MATLAB. Nós conseguimos aqui trabalhar dentro de uma aplicação com diversos segmentos, com diversos conjuntos, né? Então, aqui agora, por exemplo, ele também vai fazer essa análise, né, de precisão, utilizando, né, o box plot, tá? O box plot é esse daqui, né? Esse diagrama, que está presente na ferramenta de estatística do MATLAB, né? Então, agora ele vai calcular essa precisão, porém utilizando box plot, né? Então, isso que é interessante aqui, ele aplicou primeiramente essa função dice, né? E agora a função boxplot. Então, aqui, na verdade, né, quais foram as considerações aqui final, né? Que a linha central do gráfico representa a mediana do índice de dice, os limites superior e inferior da caixa azul corresponde aos percentis 75 e 25, respectivamente, né? E os limites, tá, do boxplot não estão próximos aos outliers, né? O que são os pontos fora da curva, né? Os discrepantes, né? Então aqui eu tive, né? Pela própria análise aqui do gráfico e das considerações, né? Realmente bate com o resultado aqui, né, de 80%, tá? Então, pessoal, é esse o exemplo que eu queria mostrar aqui hoje para vocês. Vocês notaram, né? Foram poucas linhas aqui de código, porém com essas linhas, aquisitando aqui na base de dados imagens de ressonância magnética, né, conseguimos aqui fazer a segmentação, né, final, que é essa daqui, do cérebro, né. Então, aqui foram utilizadas Deep Learning, Computer Vision, a Medical Image Processing, tá? Também apliquei lá, né, estatísticas por causa do Blocks plot, tá? E o mais interessante é que mostrou um pouco a versatilidade do MATLAB justamente por eu conseguir integrar com modelos TensorFlow, tá? Então aqui tem as referências, né? Para quem quiser também consultar um pouquinho mais aqui desse trabalho feito em MATLAB. E agora, antes de passar aqui para as considerações, né, finais, até porque faltam aqui quase 10 minutinhos para acabar, deixa eu voltar aqui na apresentação. Eu queria falar um pouquinho mais, né, dessa Medical Imaging Toolbox. É uma ferramenta relativamente nova, se eu não me engano, acho que 2021, tá? Salvo aqui, engano aqui. Deixei o QR Code para mais informações dessa ferramenta, tá? Então, justamente, toda a parte de visualização, processamento, segmentação, o colocar rótulos em imagens médicas, tanto em 2D quanto em 3D, essa é a ferramenta principal, tá? Então, aqui estão listadas algumas aplicações, renderização e visualização 3D de imagens médicas, registro multimodal de imagens, seja em 2D ou em 3D, segmentação, que foi o que nós fizemos aqui, né? E rotulagem de imagens radiológicas, treinamento de redes neurais profundas pré-definidas, né? Juntamente com Deep Learning Toolbox, também foi o que a gente entrou um pouquinho nesse campo, né? De redes neurais, importação, pré-processamento e análise de imagens médicas, que também fizemos aqui na demo, né, do MATLAB. Ele aquisitou as imagens lá do repositório da Methods, né, online, tá? Online. Então, raio-x, imagens de tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassom, rotulagem semi-automatizada de 2D e 3D, né, com o aplicativo Medical Image Labeler, justamente para aplicar em IA, e análise de imagens médicas completas, ou seja, end-to-end, né? Justamente para facilitar no diagnóstico final, tá? Então, pessoal, aqui eu destaco essa ferramenta aqui para vocês, né, na apresentação de hoje. Poucos usuários conhecem, tá? Mas é interessante, principalmente para quem é dessa área, né? Conhecê-la, né? E se tiver interesse, né, recomendo esse QR Code, tem muita informação interessante sobre essa ferramenta, inclusive mais exemplos, tá bom? E logicamente, né, os recursos MATLAB
né, para ajudar a trabalhar com essa ferramenta. Tem toda a parte de treinamentos, tutoriais online, vídeos, né, na documentação da ferramenta. Como eu disse, naquele QR Code tinha toda a parte também de, além da documentação que eu falei para vocês, as sintaxes, né, para trabalhar com aquela ferramenta, a parte de aplicações, quais são as aplicações, né, que ela possibilita, tá? Tem lá demos práticas, tudo isso, né, dentro. Deixa eu voltar um pouquinho da aba aqui de suporte, né, ou do site do MATLAB, ou se eu dentro aqui do MATLAB, deixa eu voltar um pouquinho nele para vocês. Uma dica aqui que eu sempre dou, né, para vocês. Se nós digitarmos aqui doc, por exemplo, image medical imaging, foi com aqui, ele gera aqui, pessoal. Deixa ele carregar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, no próprio prompt de comando, né, digitando, seja nome de sintaxe, seja nome de função, seja o nome de uma toolbox específica, o MATLAB já nos leva até a área de documentação, tá? Daquilo que nós colocamos lá no prompt. No caso, eu coloquei, né, documentação do Medical Image Processing, tá? Então, ele já aqui já nos levou para essa área, né? Inclusive aqui mostrando aqui os exemplos, né, que são aplicados, tá? Então tem muita coisa aqui interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá, ele mostrou tudo isso daqui de links, aqui o Medical Image Processing. Então tem muita coisa aqui interessante nessa documentação, né? O passo a passo inicial, aqui a divisão por aplicações referente a essa toolbox, tá? Então recomendo para vocês. Dá uma fuçadinha. Seguindo aqui, comunidade MATLAB, né? Principalmente aqui o File Exchange, que é onde nós achamos, por exemplo, trecho de códigos, modelos também do Simulink, né? Para quem trabalha com Simulink, toolbox de terceiros, a parte de MATLAB Answers, né? Também de perguntas e respostas, o fórum. Então, todo aquele suporte, né? Para engajar os usuários, para fomentar, né? O uso da ferramenta, tá bom? Também essa ferramenta, aliás, essa comunidade chamada MATLAB Central, a gente consegue acessá-la apenas via internet, né, no próprio site da Mathworks, mathworks.com, digitando lá MATLAB Central no campo de busca, já direciona para essa comunidade. E chegando ao fim aqui, faltando, né, 5 minutinhos, o que nós vimos nesse webinar. Antes está aqui o QR Code, né, para vocês colocarem aí sugestões, né, até porque a gente está montando aqui a agenda do ano que vem, né, então fique à vontade de sugerir algum assunto que vocês queiram ver com o MATLAB. Então, resumindo, o que nós vimos nesse webinar, que o MATLAB tem sim muitas ferramentas, tá, para a área de aplicações médicas, muitas aplicações, desde análise de imagens, como nós vimos aqui, até o desenvolvimento, né, de projetos, né, braços robóticos para cirurgias, inclusive aparelhos auditivos também. Eu tenho cases do MATLAB, né, no desenvolvimento de aparelhos auditivos. Nós vimos aqui, acho aquele case muito interessante, né? Como a pulseira que monitora a saúde mental, né? Usado lá por psicólogos, foi um dos primeiros aqui que eu coloquei o link. Então tem muita coisa interessante, né, para essa área, para esse campo, dentro do MATLAB, tá? Então vimos aqui hoje mais essa área de análise de imagens, né, fazer a segmentação de uma ressonância magnética, importamos lá uma rede já pré-neural, importamos também um conjunto de imagens de ressonância, tá? Então, hoje focamos mais nessa parte, tá? Então, espero aí que vocês tenham gostado, né, e curtido, tá bom? E aqui, né, sempre deixando o último slide com a nossa agenda de eventos.
e agradecendo, né, a participação de vocês, né, nos acompanhando aqui, sempre prestigiando, nos prestigiando com a presença, né, com a audiência de vocês, tá bom? Então agora tem aqui 5 minutinhos, fica aqui um espaço para perguntas. O Lisandro de Souza, né, agradecendo, né, eles aplicam o uso de IA na área da saúde na universidade. Lisandro, se você puder até dizer qual universidade é a de vocês, tá bom? Inclusive fica aqui, pessoal, vou deixar meu e-mail, né? Quem quiser, tem muito case, tá, gente? Nessa área médica tem muita coisa interessante, né? Inclusive desenvolvimento, né, na época da pandemia dos ventiladores, né, dos respiradores lá de para COVID, né? Então eu vou colocar aqui meu e-mail. Quem quiser aqui, agora sim eu vou acertar, né? Vou passar meu e-mail aqui disponível para todos vocês aqui. Quem quiser mais cases, mais demos, né? Por favor, tá? Mande aqui mensagem pra gente, tá bom? Pessoal agradecendo, né? A Sandra, o Luiz Fernando, né? O doutor Fabrício aqui sempre com a gente, né? Acompanhando. Universidade Católica de Pelotas, legal, Lisandro. Bom saber que vocês fazem esses trabalhos, tá? E qualquer coisa que você precisar, tá? Tá o meu e-mail aqui no chat, tá bom? Que legal, bom saber que vocês trabalham, né, nessa área, principalmente envolvendo, né, IA com medicina, tem muita coisa. Legal, o doutor Fabrício falando, né? Tem uma orientação de doutorado sobre IA na saúde, legal. E eu só mostrei aquela ferramenta Medical Imaging Processing, né? Porém, né? Por exemplo, se eu estou desenvolvendo um braço robótico, um braço cirúrgico, eu vou utilizar aquelas ferramentas destinadas à robótica, né? Aqui nós vimos que nós utilizamos também Computer Vision, Deep Learning. Então, o legal do universo do MATLAB é que nós conseguimos, né, fazer essa conexão entre as toolboxes, né? Não só aquela para análise médica, mas eu precisei também da Deep Learning, né? Então, isso é muito algo que o MATLAB possibilita essa integração, né, entre diversas bibliotecas de aplicações, né? Que legal, desenvolvimento de modelos preditivos com machine learning, análise de dados para a saúde de gestantes, legal, os autores Jackson Henrique, Fabrício Moraes, legal, legal saber esses trabalhos de vocês. Legal, Fabrício, vou dar uma olhadinha assim, bem interessante, legal, deixa eu copiar esses links aqui, ó. Legal, gente. Bom, pessoal, chegando aqui no finalzinho, né, para não tomar aqui muito tempo de vocês, é, mais uma vez, muito obrigado, né, pela participação, tá? Compartilhar aqui, né, ideias, tá? Fiquem aqui atentos, né, à nossa agenda, né, que tem muita coisa interessante aí. Faltam 2 meses para acabar o ano, mas ainda tem muita coisa interessante aqui da nossa parte, né, de eventos para vocês. Uma boa tarde, tá? E, né, estamos quinta-feira, quase fim de semana, só falta sexta, então já antecipando aqui um bom fim de semana para vocês também, tá bom? Até a próxima. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado a todos os participantes desse webinar. Para quem estiver interessado em assistir essa apresentação, ela ficará disponível em nosso canal do YouTube, tá? Dentro de alguns dias. E também o certificado de participação. Para os professores e pesquisadores que estão dentro dessa apresentação, nós agradecemos muito a participação e a contribuição com conteúdos. E caso tenham interesse em saber mais informações sobre o uso do MATLAB dentro da sua universidade, por favor, entre em contato com a gente. O Leandro deixou já aí o e-mail dele para contato, tá? Será um prazer nós disponibilizarmos apresentações, materiais didáticos para a sua universidade. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana aí, quinta-feira, né? Já comecei esse final de semana.
Tenha uma Quase ótima fim de semana. semana, Bruno.